Santos do Fundão! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Marco Jona e para o episódio de hoje eu estou aqui com... Rodrigo Gonçalves. Tati Boni. Muito bem, gente, estamos aqui dando a continuidade, à nossa série Bom Pastor, depois do episódio de São João Paulo II, episódio duro de gravar, viu? Porque o que falar desse homem, tanta coisa. Espero que você tenha escutado o episódio. Se ainda não, volta lá para ouvir e principalmente traz seu feedback pra gente, Comenta lá como é que foi essa experiência de ouvir e vai dizendo pra gente onde a gente pode melhorar, onde que a gente acertou, pra gente dar sequência ao nosso podcast aqui cada vez melhor para vocês, E hoje nós vamos falar sobre São Paulo VI, Papa também da nossa igreja, Como já temos falado sobre alguns deles aqui nessa série. E para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa partida de hoje, vamos a um breve resumo aí, uma biografia da vida dele. Vamos lá, pessoal. Então, o Papa Paulo VI, nascido como Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini, foi o Papa que ocupou o ofício após a morte de João XXIII. Então, você que ainda também não ouviu a história de João XXIII, Marcos? A gente gravou esse episódio também. Montini nasceu em 26 de setembro de 1897 em Concesio, Brescia, Reino da Itália. Filho de Giorgio Montini e Giuditta Alghisi. Montini ele foi batizado alguns dias depois de nascer, estudou na escola Cesare Arici School, uma instituição jesuíta, e quando ele era uma criança que não podia ir muito para a escola porque tinha muitas doenças, Mas em 1916 ele se formou na escola pública Arnoldo Brescia, na cidade de Brescia, na Itália. Montini se tornou padre em 1920, onde ele foi auxiliar na Secretaria de Estado, um mentor seu de longa data, Giuseppe Pizzardo, e depois ele fez toda uma carreira no Vaticano, aí até chegar ao seu papado. Então a gente vai começar agora a detalhar cada um desses pontos, mas esses são os pontos principais aí da sua biografia. É isso aí, gente. Mais um grande papa da nossa igreja, como muitos que nós tivemos nesses 2000 anos. E como nós podemos começar falar sobre a vida dele, a partilha da vida dele? A Cris não está aqui para falar da família? Alguém quer... Tati, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar duas frases, assim, que ele falou, que eu acho que resume o que foi a infância dele. Primeiro foi no momento que a mãe dele diz para ele assim, nos momentos áridos que se preparam as terras férteis. Então, assim, a gente já pode entender aí de como era a mãe dele, que mãe, que força, que garra e que mulher de fé. E uma outra frase que ele disse, já adulto, sobre o pai dele, que também vai retratar como foi esse pai na infância. Que ele disse assim, meu pai sempre permaneceu em seu lugar, no lugar que Jesus precisava dele. Então, ele tinha isso como exemplo do pai, Que o pai permaneceu no lugar que Jesus precisava e não no lugar que ele queria estar. Então, só essas duas frases a gente já tem como base o que foi a infância desse papa. E são frases fortes, Onde Jesus precisava que ele estivesse, é muito bacana. Eu confesso que eu não encontrei muitas coisas a respeito desse período inicial da vida dele, assim, O que me chamou a atenção foi, desde novo, a decisão aí pelo sacerdócio, Porque logo que ele terminou o ensino regular ali da época, ele já entrou no seminário, Então ele, aos 19 anos, entrou no seminário em 1916 para se formar, e se tornar um sacerdote. Então achei bacana ver essa decisão desde muito novo, Novo pra gente, sei lá. Eu fico imaginando, eu com 19 anos hoje, eu sei que às vezes a gente faz essas comparações, talvez não sejam tão... uma comparação tão justa de se fazer, porque também os tempos eram outros, Mas hoje em dia a gente vê que cada vez mais parece que a adolescência está perdurando, As pessoas estão adolescentes por mais tempo, Então lá atrás, com 19, ele já estava muito seguro no que queria fazer, o caminho dele era o sacerdócio, foi lá, buscou, e tinha um apoio familiar, Porque não era uma família pobre, assim como a gente já viu em outras histórias de santos aqui. Então os pais sempre apoiaram os estudos dele e tal. Então isso foi algo que me chamou a atenção, assim, quando eu comecei a ver a história dele, essa decisão pelo sacerdócio desde sempre pra mim. E com relação à infância dele, o que me chama a atenção também achei pouca coisa, que fala, mas pensando na figura do pai, Eu sou pai, o Marcos é pai aqui também, E a importância deste pai, para aquele que se tornaria o pai da nossa igreja, o Papa. Num dos lugares que eu fiz uma leitura, fala que Jorge, que era o pai,
né, de Montini era um homem de muitos talentos, né? Ele era jornalista e também ele era advogado e atuou também ali como membro do parlamento italiano. Então essa referência paterna, né, na vida deste depois que ele já se torna papa, né, e hoje um grande santo da nossa igreja, e esse é o papel nosso, né, como pai, como mães também, né, ser referências e guiar o caminho, né, dos nossos filhos para aquilo que é o mais importante. Nesse caso dá para perceber que Giorgio, né, guiou, né, afinal nós temos um santo que foi filho dele, né, então a importância do pai, né, nessa primeira infância, né, nessa primeira, claro que da mãe também, né, mas aqui basicamente no que eu li eu tive a oportunidade de ler sobre o pai dele. Então você papai, você mamãe que está ouvindo aqui essa história, né, que caiba a gente também refletir o nosso papel, né, na vida dos nossos filhos aqui, porque como a gente até ouviu recentemente, né, Marques, no dia que nossos filhos falecerem, né, lá no tribunal diante de Deus vai olhar para a gente como pai, como mãe, como padrinhos, né, e perguntar, né, qual foi a nossa responsabilidade sobre essa alma. Exato, né? Até elevando um pouco mais o nível desse ponto que você colocou, imagina um filho seu ser condenado ao inferno. A cobrança que Deus vai te fazer lá no juízo final, né? Muito louco. E essa sua fala me fez lembrar, quando a gente fala, né, da importância e do exemplo, né, dos pais dentro de casa. Cara, depois que a gente gravou o episódio de Santa Terezinha, São Luís e Santa Zélia, né, que são outros 2 episódios que nós gravamos, isso ficou muito forte em mim, porque é muito interessante quando você tem devoção por um santo cuja vocação do santo é a mesma que a sua, né? Então, por exemplo, eu tenho devoção por São Luís, pai de Santa Terezinha, faz muito sentido porque ele era um pai de família, casado, assim como eu, teve seus filhos, assim como eu, e tal. E aí eu acho lindo demais quando eu estudando sobre Santa Terezinha para gravar a época lá, vi ela falando, né, que quando ela queria ver um santo rezando, bastava ver o pai dela fazendo as orações dele, né? Então, meu, é muito louco. Imagina eu hoje poder escutar isso de um filho meu, né? Então, eu acho que Paulo VI, né? João Batista, vou trazer aqui para o português, né? João Batista, que era o nome de batismo dele, né? Tinha isso dentro de casa, né? Esse homem firme, esse homem forte, que era exemplo nas coisas do mundo, né? Ou seja, no trabalho, no convívio ali com as outras pessoas da sociedade, mas também nas coisas de Deus, né? E permaneceu. Acho que a palavra que resume para mim é permanecer, né? É você renovar diariamente a sua vocação. É o sim diário. Exatamente. E aí, então, ele teve esse exemplo em casa, tinha uma decisão firme ali a respeito do sacerdócio. Aos 19 anos, né, entrou no seminário, em 1916, e 4 anos depois recebeu a ordenação sacerdotal, né? Então, com 23 anos, ele já era um padre, já era sacerdote. E acho que logo depois disso, né, depois do período ali que ele estudou na escola regular, então ele foi estudar em Roma também, né, para ter, acho que o finalzinho ali dos estudos para o sacerdócio. E desde que se ordenou padre, já começou a servir por ali, né, em Roma primeiro. Vocês têm um pouco dessa parte? O curioso dele, né, que talvez diferente dos outros papas, né, que a gente vem falando aqui, ele foi um padre que nunca foi pároco, né? Ele nunca assumiu uma paróquia e fez o serviço paroquial, né? Ele acabou fazendo toda a sua vida dentro do Vaticano, né? Quase um diplomata dentro do Vaticano. Então era uma pessoa extremamente organizada, né? Era uma pessoa que tinha um conhecimento da igreja muito profundo, e isso desde o início, quando ele foi ordenado sacerdote. Né? E aí uma curiosidade que a gente vai falar mais pra frente, na verdade vou adiantar um pouquinho aqui. Pode falar. Antes mesmo dele ser cardeal, né, lá na eleição que levou João 23 ao papado, ele recebeu alguns votos, né, para ser eleito papa, mesmo ainda não sendo cardeal, né? É uma coisa que hoje, se a gente for pensar, não parece ser muito comum, né? Quer dizer, eu acho que lá na época também não era, né? Então você vê como ele realmente era diferenciado e tinha todo o conhecimento de como funcionava a igreja, né? Por sua organização, sua estrutura, né? Então foi um papa, né, que já conhecia muito profundamente a igreja lá como padre no começo da sua vamos chamar, carreira aqui, né, de sacerdote. E aí só retomando um pouquinho a questão da decisão com 19 anos, né,
eu acho interessante discernir a vocação com essa idade, né? O discernimento da vocação e o firme propósito de continuar. Então, com 23 anos ele já era sacerdote. Se a gente parar para pensar nos jovens de hoje, né? Eu convivo bastante com eles, ministrando as aulas aí, vejo que muitos com 18 realmente estão perdidos, não sabem o que querem para si, né? Nem de profissão, nem de espiritual, nem de nada. Então isso precisa ser retomado e é dentro da família, né? São os pais que vão conduzir os seus filhos a isso e ajudar a discernir a vocação e ajudar a manter-se num firme propósito. Então, só completando a importância da paternidade e da maternidade. Não, é legal você falar isso, Tati, porque, 19 anos ele decidiu, né, ser padre e se formou, né? E aí a gente fala, mas, naquele tempo, né? Naquele tempo foi o período de mais conturbação, talvez, da história da humanidade, né? Não vamos esquecer disso, né? Que teve lá desde 17 a Revolução Russa, passando por Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda Guerra Mundial, né? Então era um momento onde as ideologias eram muito fortes, e a gente sabe até hoje, né? O quanto a ideologia às vezes seduz jovem, né? E o jovem cai nos contos bonitinhos das ideologias da vida, né? E ele teve exatamente essa palavra que você usou, né? O discernimento de escolher, né, o que ele queria para a vida dele, e aí talvez não, né, com certeza o papel da família, né, o papel dos pais, criando um bom alicerce lá atrás, né, e novamente cabe nós pais fazermos isso, né, e aí eu queria trazer a responsabilidade também para os padrinhos, né, cabe pais e padrinhos trazer uma boa base para os nossos filhos, né, para que quando vier essa tempestade de informação que os nossos filhos passam na sua juventude, pode às vezes até balançar um pouquinho, mas a base bem estruturada, né, vai fazer com que ele tome as decisões, porque se tem uma certeza, e aí que tem pais mais experientes que eu, né, que ainda sou um pai mais novinho, né, se tem uma certeza que a gente tem é que lá na frente quem toma as decisões são os nossos filhos, né, independente daquilo que a gente os ensinou, né. Uma certeza que a gente tem é que o jovem tem que acabar, né, cara? Mas calma, gente, ninguém tá falando pra matar o jovem, deixa o jovem. Ele tem que acabar por quê? Porque ele vai amadurecer e a juventude vai passar na vida dele. Ele vai ser, né, sendo alguém maduro, vai crescer ali em todos os aspectos, né? Então, a gente tem que fazer o nosso papel agora para que os nossos filhos, né, tenham uma curta juventude, né? Que eles aproveitem e saibam viver a juventude deles, mas que seja um período breve, como de qualquer outro jovem maduro ali, que eles cresçam, né, virem uns adultos responsáveis aí. E talvez por isso que ele também resolveu fazer um trabalho, mesmo na Cúria Romana, né, ali que ele era da Cúria Romana, fazer um trabalho com os jovens, né. E aí ele formou ali um grupo de jovens, né, formou no sentido de formação mesmo, né, não só de criação, né, e muitas vezes no momento que eles viviam ali também agitado naquele período, como a gente comentou aqui, né, vinha policial saber o que estava acontecendo ali, né, eles estavam rezando, né, e o policial pedia para parar, né, e ele continuava com os jovens, às vezes de uma maneira vamos chamar assim, camuflada, né, lendo poesias, lendo textos, né, mas era uma oração ali também, né, era uma forma de oração, né, e talvez ele sabendo bem o momento que ele vivia, os tempos que ele vivia, ele foi trabalhar com esses jovens, que lá na frente a gente vai perceber que alguns deles, né, vieram também a trabalhar no parlamento italiano ali, se tornaram políticos, né, e colocaram o seu serviço como cristão também na política italiana, e a gente vai falar lá mais pra frente o que isso também gerou já também dele como Papa, né? Exatamente. E uma característica importante dele também, que acho que já foi percebida desde cedo ali, muito novo, é que ele sempre foi muito aberto e favor ao diálogo ali, né? Ele realmente achava que ser sentado, conversando, se entendia e as coisas iam se apaziguando, né? E onde isso foi importante também foi utilizado pela igreja, né? Porque em 1923, ou seja, pouco tempo depois, ele foi indicado para ser o núncio apostólico de Varsóvia. E aí vale lembrar um pouco desse outro aspecto que a gente não costuma ver na igreja, que é a igreja inserida no mundo civil, porque o Vaticano, ele é um país. E sendo país, o nosso Papa, né, hoje o Papa Francisco, ele é um monarca, ele é como se fosse comparável ao Bolsonaro, Biden, sei lá, assim, ele é o líder executivo de um país também, né? Então ele também tem essa figura importante. E o Vaticano, como ele é um país, ele também tem embaixadas nos países, no mundo todo, nos países, em muitos deles, né? Só que a embaixada do Vaticano se chama Nunciatura Apostólica, que foi isso que ele foi ordenado. Então ele foi para Varsóvia
ser esse núncio apostólico. Aqui no Brasil nós temos um núncio apostólico, né, um representante do Vaticano aqui no nosso país, para que ele começasse ali a fazer esse trabalho, né, das relações políticas e tal, e apaziguando algumas questões ali, porque como o Rodrigo falou, né, o mundo ali na época vivia um momento bastante conturbado, né, então acho que essa é uma característica importante que a gente já consegue aqui destacar também dele, porque isso vai ser utilizado acho que em toda o período em que ele foi Papa, né, porque ele ficou com Papa 15 anos aí, e a gente vai desdobrar um pouquinho disso também, né. Eu destaco uma outra característica dele, que é a coragem. Ele era muito corajoso. Até num desses encontros que ele fazia com os jovens, num determinado encontro entraram policiais lá e começaram a agredir mesmo, né? E quando esses policiais começaram a agredir os jovens, ele pegou a Bíblia e começou a ler. E a Bíblia caía e ele pegava a Bíblia e voltava a ler. E a Bíblia caía e ele pegava a Bíblia e voltava a ler. Então ele não desistia, ele era destemido mesmo e muito corajoso. E um outro momento, ele estava evangelizando numa praça, os policiais também chegaram e falaram: você não pode ficar aqui. Por que eu não posso ficar aqui? Porque aqui você está atrapalhando a passagem. Tá bom. Então ele foi para cima de um muro. Né? Ele subiu no muro e falou: tudo bem, aqui eu não tô atrapalhando ninguém vai passar por cima do muro. E continuou. Então, né, era um homem destemido e corajoso. Isso realmente é impressionante. E você falou de Varsóvia, né? O Polônia, hein? O Polônia. Um lugar pra ter... ou alguém passar lá que no início dos anos 20, acho que o João Paulo devia estar engatinhando ainda, né? Santa Faustina já estava por lá também. Então, que lugar maravilhoso, né? Pra gente ir um dia... Acho que a gente devia gravar um podcast ao vivo lá na Polônia, todo mundo, Marcos. Eu acho bacana, eu gosto dessa ideia. Deus permita aí que os recursos financeiros cheguem pra gente conseguir fazer isso, né? E acho que já vale até comentar, gente, você já deve estar super habituado com esses nossos saltos aqui no episódio. A gente vai e volta na história, né, várias vezes, mas acho que vale comentar essa curiosidade também, né? Porque lá na frente, quando ele se tornou Papa, ele instituiu o cardeal, né? Ele fez com que 3 bispos se tornassem cardeais, e desses 3 que eu vou citar, se tornaram papas, né? Porque ele tornou o cardeal aquele que veio ser o Papa João Paulo I, depois ele tornou o cardeal Karol Wojtyła, que foi São João Paulo II, e ele também tornou o cardeal Bento XVI, né? Que é Joseph Ratzinger. Então, esses 3 cardeais que ele instituiu, né, essa missão deles ali na igreja, né, de fazer um trabalho nesse sentido, acabaram se tornando lá na frente papas da nossa igreja. Né? Sabia escolher pouco cardeal ali. Muito bom ali, né? Era bom técnico, né? Sabe escalar o time certinho, né? Bom conselheiro também, né? Nós vamos ver como ele aconselhava. Acho que isso é legal também de falar, Tati, porque ele foi conselheiro, né, dos papas anteriores a ele, né? Olha que incrível, né? Foi conselheiro lá dos Pius, né? E depois escolheu todos os sucessores dele. Que homem, hein? Incrível, incrível. Ele fez a ponte certinho ali, né? Não, e sempre tem uma ovelhinha negra lá, né? Quando ele ia dar o conselho, que sempre ficava assim, até parece. Isso que ele tá falando é uma besteira, isso que ele tá falando é um absurdo. Aí quando os papas iam fazer os discursos, tava lá coisas que ele tinha falado, aí eu fazia, yes! Teve até nessa época de guerra aí, né? Teve um discurso que acho que Pio XII foi fazer, que foi um discurso pela paz. Pela paz, esse mesmo. E aí, que foi um trecho que ele falou. Quem preparou o discurso ali com um trecho muito específico foi ele, né? Nada se perde com a paz, tudo se perde com a guerra. Isso mesmo, Rodrigo. É um bom resumo, né? Então... E que serve para os momentos atuais também que estamos vivendo, né? Acaba servindo, né? Exatamente, em todos os aspectos. Então, assim, ele tinha esse dom, né? Para o diálogo, para a política, e aí ele também começou a trabalhar na Secretaria de Estado ali do Vaticano, né? Primeiramente... suportando o secretário de Estado, e depois, com a morte do secretário de Estado, ele veio ser o secretário de Estado oficial do Vaticano, né? Então ele não assumiu uma paróquia porque ele estava sempre atuando, né, no Vaticano, no trabalho que precisava ser feito ali no Vaticano. Sabe que você falando isso agora, veio uma reflexão agora na minha cabeça aqui de, às vezes uma coisa que a gente tem bastante preconceito, né, e por tudo que a gente vive ou viveu, né, no nosso país, é o lado político da coisa, né? Quando a gente fala de política, logo a gente associa alguma coisa ruim, né? E ele, né, ele teve muito
política interna da igreja, né? Ele trabalhou muito forte isso ali na Curia Romana e também trabalhou a política italiana, né? Então ele formou muitos jovens porque ele acreditava que no final das contas um dos meios de fazer a mudança é a política, né? E às vezes isso serve para a gente refletir também, né? Será que vale a pena a gente ou não gostar de política no sentido de desprezar a política, né? Ou então escolher mal também políticos, né? Talvez a gente como católico tenha que olhar com a política com um olhar mais de meio, né? De transformação também. E se a gente não souber escolher, vão estar lá sempre os ruins, né? E eles vão ditar as políticas do país de acordo com seus interesses, né? Então, ao invés da gente desprezar a política, talvez valha a gente pedir a Deus, né? Uma orientação e se envolver mais na política no sentido de buscar pessoas ou formações de pessoas melhores para o nosso país, né? E quando você falava isso, né, agora dele, veio muito isso na minha cabeça, né? Ele foi uma pessoa extremamente política dentro da igreja, né? E também como formação de fora, porque ele acreditava, né, na transformação da Itália, na transformação da sociedade através da política, né? Então acho que é uma reflexão interessante isso aí. Como você falou, né? O termo política já nos remete a algo ruim, né? Corrupção, uma série de coisas, mas no final do dia a gente tem que saber também conviver com ela, né? Então... Eu acho que nós estamos desinteressados e desesperançosos. Acho que isso precisa mudar em nós. Coisas, né? É isso aí. Bom, então a gente está, né, caminhando um pouquinho até chegar à eleição dele como Papa, né? Mas acho que um outro marco importante que vale destacar aqui foi em 1954, né? Quando ele foi eleito ali a ser bispo de Milão, né? Acho que talvez já sendo ali uma preparação, né? Porque aí ele estaria com um trabalho um pouco mais pastoral, né? Aí saiu um pouco dessa carreira mais política, né? Que ele fez até então como secretário, como núncio apostólico, e aí sendo arcebispo de Milão, ele estaria mais próximo, né, do povo, das paróquias, do dia a dia ali. Claro que num grau diferente, né? Você não está vivendo ali talvez a realidade do dia a dia de uma paróquia, mas você já tem um contato com os bispos, com alguns sacerdotes, e eu acho que aquilo foi uma forma de preparar ele também pastoralmente para a missão dele ali na sequência, que seria, né, assumir a barca de Pedro ainda. Eu quero destacar uma frase que ele usou, né, quando ele foi nomeado arcebispo, que a missão dele era ir para as ruas, anunciar o evangelho, e segura essa agora, e a paternidade de Deus. E aí eu parei uns minutos assim nessa parte da paternidade de Deus, porque para as pessoas reconhecerem, entenderem que não são órfãos, né? Se eu reconheço uma paternidade, eu não sou órfão, eu tenho um pai. E o que é um pai? Né? O que a gente já vem falando aqui do que é ser pai. Então ele tinha essa missão, como arcebispo ele queria isso, né? Anunciar o evangelho e a paternidade. Isso tocou muito no meu coração, porque acho que tudo, quando as coisas começam a degringolar, é porque você não tem uma referência, né? Você não tem um norte, você não tem um centro, você não tem em que se apoiar, né? E quando ele vem anunciar essa paternidade, ele vem trazer a esperança, dizer, olha, existe isso, existe algo, existe essa verdade, e é nessa verdade que nós temos que caminhar. E só para não deixar passando batido o período da Segunda Guerra, né, onde ele atuou como secretário de Estado, né, ali, e tem um ponto interessante, né, que ele criou ali como se fosse uma pastoral, né, para um escritório, né, de informações sobre refugiados da guerra e prisioneiros de guerra. E entre esse período de 39 a 47, né, esse escritório recebeu um pedido de consulta, né, de mais de 10 milhões, né, de pedidos, e ele respondeu 11 milhões. Né? Então tiveram 10 milhões de perguntas sobre onde estão aquelas pessoas aparecidas, né? E ele, através do seu trabalho, mesmo que de repente não tinha uma pessoa sendo procurada, ele respondia falando, olha, tem o Marx, mas também tem a Tati, né? Então ele respondeu mais do que aquilo que foi consultado, né? E num período também muito crítico, né? Que é a Itália fascista ali, né? E o Vaticano, né? A todo momento protegendo, principalmente ele, porque ele era a ponta de lança como secretário de Estado, né? E Mussolini, com seu regime fascista, queria mais do que nunca a cabeça dele, porém, né, Pio XII manteve firme ali, né, o Montini até então, né, como seu secretário de Estado, né? Então, um papel fundamental num período muito conturbado também e crítico para a nossa
humanidade, né? Exato, acho que não vale pular realmente, porque ele acabou acolhendo muita gente, né? Então, tanto alguns que eram perseguidos mesmo, né? Então, a pessoa tinha que se esconder para não ser assassinado, enfim, e outros que eram refugiados, né? Que, dado o contexto ali de guerra da época, estavam fugindo de seus países, e ele acabou acolhendo muita gente também, né? Às vezes, dando as autorizações necessárias para que eles pudessem... É isso que eu ia falar agora. Se a gente for pensar, né, João 23 estava fazendo um trabalho lá no leste europeu, se eu não me engano, liberando judeus com passaportes da Igreja Católica, né, e protegendo para que eles não fossem mortos pelos alemães. Mas quem concedia, né, esses passaportes? Era a Secretaria de Estado do Vaticano, que era quem? Era Paulo VI. Paulo VI depois, né? Mas era o Cardeal Montini. Você vê esse vínculo, que bonito, da nossa igreja nesse período, né? Também, entre eles, que depois se tornariam os dois papas, né? É isso aí. E acho que a gente já pode entrar na eleição dele como papa, né? Que João 23, então, depois de ter sido eleito papa, ficou ali um tempo, né? Inclusive João 23, até pela idade que tinha, já foi meio que conhecido como um papa de transição, né? Já não esperava-se que ele ficasse muito tempo no papado. E aí, quando João 23 faleceu, Paulo VI, né, o cardeal Montini, então ele foi eleito como papa, escolhendo esse nome aí, né, de Paulo, né, Paulo VI. Então, só para reforçar, como o Rodrigo, né, tinha comentado anteriormente, a curiosidade, né, antes dessa eleição dele como papa, antes mesmo até de ser cardeal, ele já tinha sido, na verdade, ele já tinha recebido votos, né, para nos conclaves ali da época, né. Ele já tinha recebido alguns votos, mesmo antes de ser cardeal. Então ele foi eleito ali papa da nossa igreja, escolheu o nome de Paulo, né? Então era o sexto Paulo até então. E começou o trabalho dele como papa, né? Como que vocês querem começar aí um pouquinho dessa jornada dele de 15 anos no papado? Eu quero começar falando o que o diretor espiritual falou para ele, Padre Júlio. Ele disse assim: há momentos que se escuta a Deus e se fala aos homens. Outros, apenas, nós pegamos a nossa cruz e seguimos. E aí, depois de ouvir isso, ele disse: se Jesus me chamar, eu vou. Então, eu acredito que ele estava mais que preparado para essa missão, apesar de, obviamente, saber que era indigno, ter a humildade, mas me remeteu muito ao sim de Maria, né? Se Jesus me chamar, eu vou. Então, né, ele se coloca à disposição com a mesma certeza da vocação lá de 19 anos. E ele fala, até tem um trecho do seu diário, né? Que ele fala que a posição de papa, ela é única, traz grande solidão. Eu era solitário antes, mas agora minha solidão se torna completa e impressionante. Então acho que também vale a pena, né, a gente colocar o papa nas nossas orações, né? Porque imagina o peso, né, que né, ser papa. Né? Porque cardeal tem um monte, bispo tem um monte, padre tem um monte. Agora papa é só um, né? E é claro que ele tem que rezar por todo o clero, né? Mas o Papa, né, imagina o peso que traz suas palavras, o seu comportamento, nas suas encíclicas, né, então e ele registra isso de uma maneira muito humana, né, a solidão, né, de ser um Papa, né. O Papa é o detentor da chave, né, cara? O que ligares na terra será ligado no céu, então imagina realmente o peso. Ouvindo você falar isso, sabe a imagem que me veio? A gente não gosta muito, né, de datar os episódios, mas a gente está gravando esse episódio aí, saindo de uma pandemia, e aí no ano passado, o Papa Francisco, ele, nesse período aí de pandemia, né, ele deu aquela bênção, Urbi et Orbi, e, assim, eu sei que o Papa Francisco ele já tem, né, um probleminha ali na perna, ele tem mancado bastante nos últimos tempos, inclusive, acho que está se agravando um pouquinho essa doença, e eu fiquei pensando um pouco nesse peso, né, de que o Papa carrega, vendo ele caminhar sozinho na Praça de São Pedro. Não sei se vocês viram essa imagem na TV, mas aquele momento em que ele atravessa a Praça de São Pedro sozinho. Ele vai caminhando com aquela dificuldade e tal. Então, realmente, assim, é algo que vale a pena reforçar, né? Se você ainda não o faz, é muito recomendado que você, diariamente, nas suas orações, coloque o Papa na sua intenção, né? E aí, assim que o diretor espiritual dele vai conversar com ele e fala essa frase e tudo, ele fala: tá, ajoelha aí e se confessa. Aí eu também fiquei intrigada com a confissão dele, que ele vai confessar a falta de humildade. E ele se diz não ser humilde porque o ideal dele era uma civilização de amor.
Aí eu falei, gente, aí até o diretor fala, isso não é falta de humildade, né? É isso mesmo, precisamos de uma civilização com mais amor mesmo, de paz, enfim. Então, para a santidade, para nós reconhecermos o grau e o nível de santidade desse Papa. E aí você quer comentar um pouco, Rodrigo? Porque ele já assumiu tendo uma missão grande ali pela frente. Né? Exatamente, o nosso Papa de transição ali, né, o João 23, né, o chamado Papa de transição, na verdade era uma transição de forma de agir da igreja, né, que foi o que ele fez com o Concílio do Vaticano II. João 23, ele recebeu essa missão, né, de fazer a transformação da igreja, né, mas não concluiu esse trabalho, não foi possível a conclusão. E o Papa Paulo VI, né, assim que eleito, né, ele tinha até a opção de não continuar, né, com o concílio, né, mas ele seguiu o concílio, seguiu que aquilo era algo importante, né, e realmente transformador para a nossa igreja, e ele então concluiu, né, o Concílio do Vaticano II, né, e toda a transformação da igreja, né, depois desse Concílio do Vaticano, né. E vale só reforçar também um ponto, né, para não ficar de repente com uma conotação diferente, a palavra transformar, né, porque os documentos do próprio concílio falam, né, que eles estão mudando a forma da mensagem, né, porque doutrinalmente falando, o concílio não trouxe nada novo, nada novo, não inventou moda nem nada, é o mesmo cristianismo e catolicismo de 2000 anos, eles só falaram, bom, acho que a gente precisa dialogar melhor com o homem moderno, né, o mundo está mudando. E aí a gente precisa, né, dar a mensagem para que o homem compreenda de uma maneira melhor. E aí acho que o grande objetivo do concílio era isso, né, tornar a mensagem mais fácil de ser compreendida pelo público da época, para que o maior número de cristãos, né, surgisse na sociedade, as pessoas que já eram cristãs pudessem evoluir na sua maturidade espiritual, enfim, crescer nas moradas de Santa Teresa, aí, que acho que é uma curiosidade lá na frente que a gente vai falar também. E esse é um ponto importante, né? E ele viu a importância desse trabalho, né? Acho que como ele já tinha essa abertura ao diálogo e tal, então acho que ele viu realmente que precisava, né, dar sequência a esse trabalho, e foi isso que ele fez, né? E aí acho que onde entra a parte um pouco do trabalho que ele já tinha feito na política, o trabalho pastoral, porque ele teve que, né, porque assim, os documentos de um concílio precisam ter a maioria de votos dos bispos participantes ali para ser, eu não sei qual termo que eles usam, né, mas para ser um documento válido, para dizer assim, né, a maioria juntos ali concordando. E a gente está falando de 2.000 bispos reunidos, né, e ele conseguiu tocar o concílio ali na sequência, e praticamente, assim, se você olha os números, né, é quase que unanimidade em todos os documentos. Acho que foram 16 documentos do concílio, documentos muito importantes, e que a gente está vivendo, né, os frutos desse concílio. E aí pode abrir aqui, acho que a gente não vai entrar nessa discussão, mas pode abrir um ponto polêmico aqui, porque tem gente que fala que, meu Deus, esse concílio não fez bem à igreja, porque disso e tal. Tem outros que falam, não, era o que precisava. Então, assim, a gente não sabe se o concílio conseguiu fazer o diagnóstico do paciente e dar o remédio certo, ou a gente talvez não sabe ainda ter a noção clara e real dos frutos, porque a gente está vivendo a transformação, né? A gente também não pode esquecer de que as coisas na nossa igreja não é com pressa, né? Não é em 2 anos, 5 anos. Então, assim, daqui 100 anos, 200 anos, a gente vai olhar para trás, quem estiver lá na frente, né, vai olhar para trás e falar, bom, acho que talvez era isso que precisava. Ou não, talvez tenha um outro concílio que mude de novo, mas o importante é a gente ter certeza ali de que o Espírito Santo é que rege a nossa igreja, né? E naquele momento foi ele que conduziu Paulo VI a dar sequência nesse trabalho. Com certeza. E aí eu acho que com essa transformação, né, nesse sentido, né, Marcos, a abertura mais também da igreja, né, ele mostrou isso, né? Ele foi o primeiro Papa a viajar aos 6 continentes, né? Ele fez uma reforma na Cúria muito, muito grande, onde ele criou novos cardeais, né? Inclusive, né, aquele que viria a ser o Papa João Paulo II, né? Portanto, ele criou muitos cardeais não italianos também nesse período, né? E se a gente for pensar na história da igreja, muitos dos cardeais eram italianos, então ele fez essa grande reforma na igreja. E uma das coisas que ele fez também foi colocar, né, pela primeira vez 2 mulheres, né, como doutoras da igreja. Né? Nós temos esses episódios também no podcast, né, que é Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila.
né? Então ele teve esse papel fundamental também de colocar essas duas grandes santas da nossa igreja como doutoras também, né? E aí vale lembrar que uma vez Papa ali, ele foi primeiro de muitas coisas, né? Você falou que ele foi o primeiro a visitar os 5 continentes, ele foi o primeiro Papa a viajar de avião para esses continentes, ele foi o primeiro Papa, acho que a voltar a Jerusalém ali e ter um encontro, né, com o patriarca da Igreja Ortodoxa ali na época. Ele, entre outras coisas que ele fez, né, era comum os papas utilizarem a coroa, né, chamada tiara papal. E ele viu que não era algo que ele queria dar continuidade com aquilo. Então ele meio que, para ele extinguiu esse uso, né? Mas ele, como um símbolo também da importância da igreja aqui nas Américas, ele pegou a sua coroa, né? A sua tiara, porque, como eu falei, não deixa de ser um monarca, né? Ele é o rei do Vaticano, ali, né, digamos assim, fazendo uma analogia. Então ele pegou a sua tiara e mandou para uma catedral dos Estados Unidos lá, para que eles pudessem, né, ter esse símbolo lá também da presença dele ali no meio do povo americano. Né? E ele aboliu, né, a coroação, né, do Papa como rei, né? Então ele foi o último Papa coroado, e a partir dele já não tem mais, já não se usa mais o Papa como um rei, vamos dizer assim, né? Ele é chefe de Estado, né, mas ele não é o rei, né, da nossa igreja, né? Exatamente. Prova a humildade, né? Sempre humilde. E aí um outro ponto que também passa um pouco desapercebido assim, na história dele é que entre essas viagens que ele fez, ele foi para Filipinas, numa delas, e ele sofreu um atentado, né? Porque uma pessoa tinha problemas mentais e tal, se disfarçou de padre para poder se aproximar dele e deu 2 facadas nele, né? E como não era a hora dele morrer, se recuperou e seguiu trabalhando normalmente, né? Aí lembra um pouco também o episódio de São João Paulo II, né? Os atentados que ele sofreu. Você vê que realmente é o demônio, acho que lutando ali contra o papado da nossa igreja. Se você não está sofrendo provação, então, meu filho, você não está no caminho. Tem que ter umas provações. Não precisa ser facada, né? Precisa ser uns atentados. Precisa ser facada. Aquelas provações básicas do dia a dia. Não, e é legal também falar que assim, ele foi, acho que o primeiro também, entre as primeiras coisas que ele fez, né? Ele foi o primeiro a discursar num conselho, lá, acho que da ONU, se eu não me engano. E foi bonito ver, né? Que quando ele foi abrir o discurso, ele falou: meu nome é Pedro. Então, ele sabendo da importância do cargo que ocupava, dando continuidade ao trabalho que Jesus deixou ali com Pedro, né? Para chefiar a nossa igreja. Então, ele começou falando: meu nome é Pedro. E eu vim aqui falar com você. E o legal disso, né, é a consciência que ele tinha de que ainda grande parte da população do mundo não é católica. Né? Então, ele como chefe da igreja católica e seguindo aquilo que Jesus pediu para que Pedro fizesse, né, ele entendia que ele tinha que evangelizar o mundo. Sim. Né? Era a primeira missão dele. Né? E então ele adaptava o seu discurso, né? Houve críticas a ele, no sentido de dizer que talvez ele fosse meio inseguro, né? E na verdade ele era como o Mark disse já, né? Ele era um papa que gostava de ouvir a todos para que tomasse uma decisão. Talvez muito do espírito que ele era como conselheiro, né, dos outros papas, né? Ele era muito conciliador, né, Rodrigo? Isso. Então, essa mensagem que ele tinha muito clara na cabeça dele, do tipo, cara, o mundo tem, pensando por dia de hoje, o mundo tem 8 bilhões de habitantes, quase. Católicos são os 3. Então tem muita gente para evangelizar ainda, né? Tem 5 bilhões de pessoas aí para evangelizar, né? E ele adaptava, né, o seu discurso às pessoas, como nesse caso aí da ONU. Imagina o choque, né? Você, chefe de Estado, chega lá um papa, né, e fala: meu nome é Pedro. Pô, isso traz uma referência histórica, né? Uma referência de continuidade da igreja, né? Que o homem que está ali falando não é um homem somente desses tempos. É um homem que vem de 2000 anos para cá, seria uma quebra. Né? Que Jesus designou, né? Que Jesus designou. Ele traz a verdade com essa fala dele, ele traz a verdade. E todas as religiões, não importa se acredita se Jesus é Deus ou não, todas as religiões acreditam que existiu Jesus. No mínimo como homem. Sim. Né? Então imagina ali, chefe de todo mundo, ouvir que um cara se apresenta como Pedro, que teve a relação com Jesus lá, e se a gente trouxer a história da igreja, né, não tem um momento que não teve Pedro na história da igreja, sempre teve um Pedro. Então é muito bonito isso mesmo, né? Eu não tinha parado para pensar dessa forma, realmente é muito pouco, né? E aí você já chega
dando uma chacoalhada na galera e uma crachazada ali, né? Toma aqui meu crachá, né? Eu sou Pedro. Olha quem sou eu, me respeita. Tem Chaves aqui, viu? Então... Quando você tiver uma instituição com 2000 anos, que nenhum país existe há 2000 anos praticamente, você fala comigo, não é mais ou menos isso. Exatamente. Mas uma coisa legal também que eu achei dele, e aí trazendo para essa questão do atentado que ele sofreu, né, e trazendo também para o papel dele como um conselheiro também, né, teve essa experiência dele, né, no grupo de jovens ali, um dos membros desse grupo de jovens veio a se tornar lá mais para frente, né, o primeiro-ministro da Itália, né, chamado Aldo Moro, né, e era uma pessoa que até para entrar para a política, para entrar primeiro nos cargos mais simples da política, ele consultava então o cardeal na época, o padre, né, ele era meio que um diretor espiritual, sim, vamos chamar assim, desse político, né, e Aldo Moro, como primeiro-ministro da Itália, ele foi sequestrado, né, pelas Brigadas Vermelhas, né, que era um grupo terrorista comunista, né, e o Papa, ele mesmo aconselhado, né, a não se intrometer, né, porque ia expor, querendo ou não, a figura papal, né, a cadeira, né, ia ser exposta mais do que o homem, ele ainda assim foi lá e interveio, né, e tentou negociar, né, diretamente com os terroristas, fez uma mensagem muito emotiva, né, para esses terroristas. Mas infelizmente, né, quando a gente trata de um grupo que sua ideologia, infelizmente, é matar aqueles que não concordam, né, com sua ideologia, que é a ideologia comunista, né, Aldo Moro, ele foi morto, né, ele foi encontrado depois, mesmo com o Papa pedindo, suplicando, né, e a humildade, né, Tati, de um Papa suplicar pela vida de alguém, né, Aldo Moro foi encontrado morto, né. Eu fiquei refletindo quando você contava sobre a nossa importância quando nós estamos coordenando, né? Acho que essa palavra que se usa muito assim, você é coordenador de alguma pastoral, principalmente com jovens, né? A importância que você tem na vida dessas pessoas, né? Que semente você está plantando na vida dessas pessoas, porque olha quem foi um desses jovens, né? O que ele representou para esse jovem e o que esse jovem tornou-se, né? Então, a importância que nós temos do exemplo, né, da oração por essas pessoas, da intercessão por essas pessoas, do que elas serão. Né? Eu gosto muito da frase, Tati, que fala que o nosso testemunho, talvez, pode ser a única oportunidade que alguém tenha de ler o Evangelho. Né? Então, que a gente tenha que dar esse testemunho vivo mesmo. É isso aí. E dando continuidade aqui, né, a esse período de papado, acho que é bom frisar também a importância de algumas encíclicas que ele escreveu, né? Tem uma que é importantíssima, e uma encíclica rápida de ler, viu, gente? Quando a gente fala encíclica... Ela é curtinha. Parece que é uma coisa tá falando da mesma que eu? Isso, o Humani Vitae, exatamente. Então, assim, porque se você pega a encíclica de São João Paulo II, o teólogo que era São João Paulo II, o bicho escrevia fácil ali, 100 páginas, e cada letrinha ali era pesado o negócio, né? A caneta não era leve, não. Então são coisas um pouco mais difíceis de compreender. Então você tem que ler, reler e tal. Mas de Paulo VI, não. Eu gostei bastante de ler a Humani Vitae, né? Li, inclusive, não para esse episódio em si, mas antes disso, porque eu acho que ela se conecta muito e fala muito com a minha vocação, né? De marido, de homem casado e tal. Porque nessa encíclica... o ponto importante é o quê, né? Que aqui já conectando com o período da história ali, né? Quando ele assumiu a chefia ali da igreja, o mundo, né, como a gente já falou, passava uma série de revoluções. Teve revolução estudantil logo na sequência. Aí a gente vê a revolução sexual, né, com a invenção do anticoncepcional, ou seja, o ato sexual ali estava sendo desvinculado da procriação, né? Então era um ponto que começou a preocupar, inclusive sobre a moralidade ou não de usar essas descobertas científicas, né? Então, a ciência foi lá e descobriu o anticoncepcional. Aí começou-se a se perguntar, né? É moral a um católico usar ou não, né? E ele meio que tinha encomendado, ele como Papa encomendou ali pra galera, né? O pessoal escrever, a galera que eu falo entenda, né? Outros cardeais que tinham, né, a função dele. Ele encomendou, escreve sobre isso aí porque a gente precisa soltar um documento para ajudar todo mundo. E os textos que estavam vindo não estavam meio que em linha com o que ele entendia que era o correto a ser feito, né, com a unção ali do Espírito Santo guiando ele no que era correto ou não a se fazer, né. Então ele falou, quer saber? Tá aqui, deixa eu assumir essa responsa, deixa eu escrever isso aqui, que aí
vai ser melhor. E aí nessa encíclica, né, que é o Humanae Vitae, ele deixa claro aquilo que a igreja vem ensinando há 2000 anos, né? Porque também parece assim, nossa, o Papa proibiu o uso de anticoncepcional. Não, ele só declarou a imoralidade do ato, que já era defendido pela igreja, e a igreja não se preocupou em defender isso lá atrás porque não existia. Né? Então não dá para você combater algo que não existe. Então, quando aquilo começou a se proliferar, ele demonstrou a importância do quê? Né? Todo ato, todo relacionamento, né, tem que ser feito, né? O ato sexual tem que ser feito com o caráter unitivo, que é dentro do matrimônio, e procriativo, aberto à vida. Né? Então ali foi um documento, acho que importante, que deu uma chacoalhada ali na época, né? E que a gente tem que refletir sobre ele hoje em dia também, né? Sim, eu tirei parte desse documento, é bem curtinho para vocês refletirem. Não, é uma linha. O documento vai recordar, né, as características do amor conjugal. Então, o que é o amor conjugal? Ele é humano, viu, gente? Tem gente que tá meio perdido hoje. Básico, né? Humano, fiel, eita nós, total, exclusivo e fecundo. Simples assim. É isso aí. Então, assim, se você tem essa vocação, né, ao matrimônio, é um documento importante, é um documento fácil de se compreender, está acessível em português, site do Vaticano. A gente coloca o link aqui na descrição do episódio para você clicar lá e ler. É importante, medite, dá uma olhada, entenda. E depois, na dúvida, poxa, não entendi direito alguma coisa, onde eu posso aprofundar mais? Abre o Catecismo da Igreja. Tá lá também bem explicadinho, tudo detalhado. Acho que parágrafos 2167 em diante ali, eu acho. Fala 2167 fala bastante, é importante também. Então, outra marca aí no pontificado dele foram encíclicas, né? Ele escreveu encíclicas a respeito desenvolvimento dos povos, celibato, do evangelho, né? De você poder pregar o evangelho. Então, ele falou da importância dos leigos, né? Pregando o evangelho também. Então, tem muitos documentos bacanas que vale a pena ler a respeito dele, né? Bom, gente, então, são várias reflexões aqui que a gente poderia tirar, né, a respeito do nosso querido São Paulo VI. E a gente está se encaminhando aqui para o final. Você quer fazer algum comentário, Rodrigo, a respeito da morte dele aí, para a gente... Na verdade ele já vinha sofrendo de algumas doenças, até mesmo poucos meses depois, né, dele ter assumido como Papa, né, mas de fato ele veio a falecer aí em 6 de agosto de 1978, né, na residência, né, de Castel Gandolfo. Ele teve um ataque cardíaco, né, e faleceu. E aí entrou um período da igreja onde a gente teve um mês, né, 3 papas, né, ele, depois João Paulo I, em 2 meses, vamos dizer assim, né, que João Paulo I ficou um mês só. Um mês, mais ou menos. E depois, né, João Paulo II. Então no ano de 78 nós tivemos 3 papas, né. E aí depois a gente parte aí para beatificação e canonização dele, né? Isso, é que Papa Francisco, né, beatificou ele em 2014 e Papa Francisco também o canonizou em 2018, né? E aí, para a gente se encaminhando aqui para o término do nosso episódio, eu quero perguntar para vocês, né, o que nós aprendemos com São Paulo VI? Eu aprendi a ter coragem. Para mim, a característica que mais me chamou a atenção nele... não há mais não, são 2, gente. A humildade e a coragem. É realmente, assim, muito destemido, muito corajoso para tudo o que acontecia naquela época, sem medo, porque ele tinha a certeza da missão dele. Então, sem dúvida, para mim, isso é um marco nesse episódio. Você tem que ter certeza da sua vocação, discerni-la muito bem, ter coragem para seguir a sua missão. Para mim, assim, particularmente, ele demonstrou sempre muito preparo para a posição que ele ia assumir, seja lá desde como padre, depois como cardeal e depois como papa, né? Ele tinha o preparo para isso, sabe? Ele estudou, ele buscou conhecer, né? Ele trouxe o conhecimento dele para a prática, né? Para a atuação na igreja. E aí, fazendo um paralelo com o nosso dia a dia na vida, né? Às vezes a gente tem que entender que para fazer bem um papel, seja qual for o papel, né? Pessoal, profissional, a gente precisa ter esse preparo, né? Não quer dizer que a gente precisa saber tudo, porque obviamente a gente não vai saber tudo, mas nos dedicar para buscar esse preparo, reconhecer que não sabemos tudo e buscar as devidas formações para isso, eu acho que é uma coisa que eu aprendi bastante nele. Tem um perfil muito diferente, assim, dos papas, geralmente, ou dos santos que me chamam a atenção, sabe? Ele tem um perfil
realmente mais, talvez, low profile, né? Um perfil mais realmente de estrutura, de cúria, né? Mas isso chamou muita atenção dele. Ele se preparou, né? E tanto se preparou que ele era conselheiro dos papas, né? E depois ele veio a ser o papa, que também buscava conselhos, né? Então isso eu acho que me chamou bastante atenção nele. Exato. Eu gostei muito do que vocês falaram, acho que vale muito para mim também. E o que eu reforçaria também, que eu gostei de estudar e aprender com ele, é o fato de você estar aberto ao diálogo, mas se posicionando e mantendo as suas características, suas raízes, né? Então, o quão sólido tem que ser a tua formação para você, no diálogo, não deixar o vento te levar, né? É muito fácil, você, não estudei, não vi nada do mundo, quero conversar com qualquer outra pessoa sobre qualquer outro tema, especialmente religião, e aí a pessoa fala um negócio, nossa, tá aí, suma no mundo, né? E não, na verdade, ele era alguém que estava aberto ao diálogo, sim, tentava trazer as pessoas para perto com esse diálogo, mas sempre se posicionando firmemente, mostrando a verdade para as pessoas, né? Então, eu acho que é algo que chama a atenção também, é algo importante para a gente praticar na nossa vida e no nosso dia a dia. Amém? Amém. Amém. E para a gente se encaminhar, então, para o final do episódio, eu quero fazer uma oração que ele fazia nos momentos de dificuldade, né? Quando ele estava passando por uma dificuldade, ele rezava mais ou menos assim, ó. Senhor, eu creio, eu quero crer em vós. Senhor, fazei que a minha fé seja plena. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Senhor, fazei que a minha fé seja firme. Senhor, fazei que a minha fé seja forte. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre. Senhor, fazei que a minha fé seja ativa. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde. Amém. Ai, que resume bem, né? Total. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do nosso episódio, né? Conta pra gente o feedback aí do que você tá achando, né? Vai nas nossas redes sociais, no Instagram principalmente, dá o seu feedback. Pra gente é importante saber como que esse trabalho que nós temos feito nesse apostolado aí tem chegado para vocês do outro lado, pra gente conseguir, né, ir progredindo e melhorando aos poucos, né, esse programa aqui, pra gente continuar esse diálogo. A vida dos santos é algo que marcou muito a nossa história, a nossa vida, é algo que nos edifica muito, né, poder ter contato com tantas pessoas que Jesus pôde transformar quando elas aceitaram plenamente Ele na vida delas, né. Acho que isso vem transformando cada um de nós aqui, e a gente quer trazer isso para você também, por isso que a gente tenta aqui aos trancos e barrancos, né, manter firme esse podcast. Às vezes gravar ele é só pela misericórdia, né? Mas só pela misericórdia. Estamos aqui e esperamos que você também coloque São Paulo VI, né, no seu hall de amigos do céu, pesquise, estude mais sobre a vida dele, que é outro grande santo da nossa igreja. Amém? Amém. Amém. E pra gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia.